Laura sempre teve uma relação especial com o próprio cabelo. Desde a adolescência, ele era sua marca registrada, seu escudo, sua forma de expressão. Cada fio contava uma história, e Rafael, seu marido, sabia disso. Mesmo assim, nunca compreendeu de verdade o quanto aquilo significava para ela. Você se apega demais a essas coisas, ele dizia em tom de desprezo disfarçado de preocupação. Ela, por amor, tentava não se importar. Mas naquela noite, algo mudou. Sem qualquer aviso, sem sequer perguntar, Rafael tomou uma decisão impensável. Esperou Laura dormir profundamente, pegou uma tesoura e cortou tudo. Sozinho. Em silêncio. Como se ela não tivesse escolha. Como se fosse apenas uma boneca a ser moldada ao gosto dele. E quando ela acordou, já era tarde demais. Ela acordou naquela manhã com o som suave da chuva batendo contra a janela. Era uma segunda-feira como qualquer outra, e Laura não imaginava que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Ela se espreguiçou, ainda sonolenta, e foi até o espelho do banheiro, o mesmo ritual de sempre. Mas ao se olhar, um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ela levou a mão à cabeça, os olhos arregalados em puro desespero. Seu cabelo não estava mais lá. As mechas que sempre amou, que cuidava com tanto carinho, tinham sumido. Ela recuou sem entender. Por um segundo, achou que estivesse sonhando. Mas não era um sonho. Era real. Um pesadelo acordado. Seu mundo girou. Quem teria feito isso? E por quê? Laura ainda não compreendia o que estava acontecendo. A imagem diante do espelho parecia de outra pessoa. Alguém que ela não reconhecia. Por um momento pensou que estivesse tendo um surto. Seus dedos tremiam ao tocar a nuca nua, onde antes os fios macios e longos caiam em ondas escuras. Um corte irregular, grotesco, tosco, feito às pressas, sem nenhum cuidado. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço da sua identidade, como se tivessem apagado parte do que ela era, sem pedir permissão. Sentiu o estômago revirar, o peito apertar e uma náusea subir. Ajoelhou-se no chão frio do banheiro, abraçada ao próprio corpo, como se quisesse se proteger de algo invisível. Lágrimas quentes escorriam silenciosas pelo rosto. Ela não gritava, não xingava, porque o choque era maior do que qualquer reação imediata. A dor era surda, paralisante. Quando finalmente conseguiu se levantar, cambaleando até o quarto, encontrou Rafael sentado na beira da cama, calmo, como se nada tivesse acontecido. Ele segurava uma xícara de café e lia as mensagens no celular como se a madrugada anterior tivesse sido apenas mais uma noite qualquer. Ela ficou ali, parada, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Uma explicação, um pedido de desculpas, algo que justificasse o absurdo. Mas tudo o que ouviu foi um comentário seco, quase casual. Você precisava de uma mudança. Aquelas palavras soaram como um tapa, um insulto, um escárnio. Você precisava de uma mudança. Como se ele fosse o dono do seu corpo, da sua vontade, das suas escolhas. Como se ele tivesse o direito de decidir o que era melhor para ela. Laura engoliu em seco, sem conseguir conter o choro. Por que você fez isso, Rafael? Meu cabelo era parte de mim. Ele levantou os olhos do celular com desdém e respondeu, com uma naturalidade que beirava a crueldade. É só cabelo, Laura, vai crescer de novo. Você faz um drama por tudo. Aquelas palavras ficaram martelando na cabeça dela, como uma faca girando lentamente. A falta de empatia, a frieza, a maneira como ele minimizava seus sentimentos, como se sua dor não tivesse valor algum, como se ela fosse exagerada, fraca, ridícula. Mas dentro dela, algo começou a mudar. No meio da dor, algo despertou. Uma faísca, uma centelha de lucidez. Talvez fosse o início da revolta, ou talvez o início da libertação. Ela passou o dia trancada, no quarto. Não queria sair, nem comer, nem falar com ninguém. Evitava até o espelho. As mensagens das amigas se acumulavam no celular, mas ela não respondia. Precisava entender, precisava encontrar sentido no que havia acontecido. Mas por mais que tentasse, nada justificava. Aquilo não era só sobre cabelo, era sobre respeito, sobre controle,
sobre alguém que havia decidido agir como se ela fosse um objeto a ser moldado, cortado, calado. À noite, Rafael bateu na porta do quarto com a mesma frieza de sempre. Vamos jantar? Já está pronto. Laura nem respondeu. A raiva começava a borbulhar. Mas ainda assim ficou em silêncio. Não porque aceitava, mas porque estava ouvindo algo dentro de si gritar. Uma voz que ela não escutava há muito tempo. E essa voz dizia: isso não está certo. Você precisa reagir. Ela se olhou no espelho uma última vez naquela noite. E embora ainda se sentisse despida, violada, vulnerável, havia algo diferente em seu olhar. Um brilho, uma raiva justa, um início de coragem. Ela não sabia ainda o que faria. Mas uma coisa era certa. Aquilo não terminaria assim. Não poderia terminar com silêncio. Porque o que Rafael fez não era apenas uma atitude impulsiva, era um símbolo, um reflexo de tudo o que estava errado naquele relacionamento. E agora, ela precisava ir fundo, descobrir de onde aquilo vinha. E talvez enfrentar verdades que evitou por muito tempo. Mas não foi só o corte que machucou Laura. Havia algo a mais por trás daquele ato. Algo que ela ainda não conseguia entender completamente, mas que aos poucos começava a emergir das sombras. A dor de ver seu cabelo destruído era apenas a superfície de uma ferida muito mais profunda. E conforme o silêncio tomava conta da casa naquela noite, ela percebeu que aquela atitude de Rafael não tinha sido um impulso qualquer. Tinha sido calculado, frio, premeditado. A lembrança de pequenos momentos começou a vir à tona. Coisas que antes pareciam detalhes, mas que agora ganhavam um novo peso. Os comentários que ele fazia com um sorriso disfarçado. Você se acha demais, né? Ou, esse seu cabelo te faz pensar que é melhor que as outras? Sempre em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade que ela escolhia ignorar. Os olhares de reprovação quando ela saía com roupas que ele não aprovava. A forma como ele diminuía elogios que ela recebia. Claro que te acharam bonita, você passa horas se arrumando. Na época, ela pensava que era só ciúmes bobo, mas agora, com o corte do cabelo ainda latejando em sua cabeça, como uma ferida aberta, ela via com mais clareza. Aquilo era controle. Era um desejo silencioso de diminuir quem ela era, de fazê-la caber em um molde que ele julgava mais aceitável. Um molde em que ela não brilhava demais. Laura passou horas revirando as memórias, revendo cada discussão, cada silêncio incômodo, cada gesto mascarado de cuidado, que na verdade escondia uma tentativa de apagá-la aos poucos. Ele nunca gritou, nunca a empurrou, mas foi minando sua autoestima de forma sutil e contínua. Foi aplaudindo suas inseguranças, incentivando que ela duvidasse da própria beleza, da própria força, da própria luz. E agora, ao cortar seu cabelo, ele parecia ter feito o movimento final, como se dissesse: agora sim você é o que eu quero que você seja. Menor, mais fraca, mais fácil de controlar. Mas por quê? Por que agora? Por que esse gesto tão extremo? Laura lembrou-se de uma conversa recente. Poucos dias antes, ela havia recebido uma proposta de trabalho. Uma oportunidade que a deixaria mais independente, mais exposta, mais visível. Era um cargo importante, em outra cidade. Rafael ficou em silêncio quando ela contou, e depois soltou uma frase seca. Você vai mesmo escolher carreira em vez da gente? Ela não respondeu, mas sua mente começou a montar o quebra-cabeça. Na mesma semana, ele começou a dizer que ela estava diferente, que estava se achando, que falava com os outros com superioridade, que o casamento estava esfriando, que talvez fosse ela o problema. E então veio o corte, como uma punição silenciosa, como um golpe disfarçado de brincadeira, como um lembrete cruel de que ele ainda podia decidir por ela, pelo seu corpo, pelo seu futuro. Enquanto tudo isso se desenrolava na cabeça de Laura, algo dentro dela começou a se desconectar. A mulher que chorou diante do espelho naquela manhã ainda estava ali, mas agora ela enxergava além da dor. O corte do cabelo foi a faísca, mas o fogo vinha se alastrando há tempos e ela, sem perceber, já estava presa em um relacionamento que se alimentava de sua insegurança.
E então surgiu a dúvida que fez seu coração gelar. O que mais Rafael seria capaz de fazer para não perdê-la? Essa pergunta ficou rondando sua mente como uma nuvem densa carregada de significados ocultos. O corte não tinha sido um ato isolado, tinha sido um sinal, e talvez um aviso de que algo ainda mais perturbador estava por vir, mas Laura ainda não sabia. Ainda não sabia que aquele gesto seria o primeiro passo para uma virada inesperada, algo que mudaria tudo, para sempre. A imagem refletida no espelho, com os fios curtos e desalinhados, ainda a assombrava quando, sem perceber, Laura se viu mergulhada em lembranças antigas. Era como se aquele corte, tão brutal e simbólico, tivesse acionado algo dentro dela que, há muito tempo, estava adormecido. E então, como um sussurro vindo de um lugar que ela tentava evitar, vieram as memórias da infância. Ela voltou à casa onde cresceu. Ao cheiro de madeira antiga, ao som do relógio de parede que marcava os minutos de silêncio carregado. Lembrou-se do pai sentado na poltrona, olhar severo, voz firme, e uma presença que ocupava todos os espaços, até mesmo os que ela queria guardar só para si. Ele não gritava o tempo todo. Não precisava. Bastava um olhar, um levantar de sobrancelhas, um gesto contido. Ele era o tipo de homem que acreditava que tudo tinha que ser do seu jeito, que mulher devia ser discreta, obediente, moldada às vontades de quem sustenta a casa. E Laura, ainda menina, aprendeu cedo a silenciar. Lembrava-se de como escondia seus desenhos para não ouvir que aquilo era coisa inútil. De como abaixava a saia da escola para não provocar comentários ríspidos. Lembrava-se da mãe, sempre calada, sempre atenta, sempre com um leve tremor nas mãos. Cresceu achando que aquilo era normal, que homens eram assim, que amor tinha um pouco de controle misturado com proteção, e o mais assustador era perceber, agora adulta, que Rafael, de maneira mais sutil, mais elegante, talvez, estava repetindo aquele mesmo padrão, o mesmo tom de voz que não precisava subir para ser violento. As mesmas frases ditas com frieza disfarçada. Você está histérica. Está exagerando. Eu só quero o seu bem. A cada memória que retornava, algo em Laura se quebrava, um pouco mais. Não por dor, mas por consciência. Por enxergar com clareza que o ciclo se repetia. Que a mulher que ela havia se esforçado tanto para se tornar, forte, livre, independente, estava sendo lentamente empurrada para o mesmo espaço apertado onde sua mãe viveu por tantos anos, o espaço da submissão. Rafael, com o gesto de cortar seu cabelo, não apenas atingiu sua vaidade. Ele acionou seu medo mais profundo, o medo de ser apagada, de deixar de ser ela mesma para caber na expectativa de outro. E então, uma lembrança muito específica a atravessou. Ela tinha 9 anos. Tinha sido convidada para dançar na apresentação da escola. Estava empolgada. Usaria um vestido colorido e flores no cabelo. Passou horas se arrumando com a mãe. Mas quando o pai a viu, franziu o senho. Disse que estava exibida, que não precisava chamar a atenção de ninguém. Mandou que ela fosse de calça jeans e camiseta larga. E ela foi. Chorando, mas foi. Anos depois, nunca esqueceu a vergonha, a frustração, o nó preso na garganta. E agora, ao se olhar no espelho com o cabelo cortado contra sua vontade, aquela sensação voltava com força total. Era como se Rafael tivesse, de algum modo, canalizado o mesmo discurso, a mesma intenção. Você não pode brilhar demais. E o mais cruel era que ele fazia isso sorrindo. Dizia amar, dizia proteger. Mas o amor que sufoca, que apaga, que diminui, não é amor. É controle disfarçado de cuidado. Laura sentou-se na beira da cama e chorou. Mas não era mais um choro de desespero. Era um choro de quem entende, de quem finalmente enxerga a raiz do problema. Pela primeira vez, ela não estava apenas com raiva de Rafael. Estava furiosa com o que aceitou calada durante tanto tempo, com os sinais ignorados, com as vezes que relativizou o próprio incômodo. E agora, vendo tudo isso com nitidez, sentia que precisava fazer algo. Ela não podia deixar que esse ciclo se perpetuasse. Não nela, não em mais ninguém. Era o momento de quebrar o padrão. Mas como?
E será que ela conseguiria antes que fosse tarde demais? O silêncio naquela noite era mais pesado do que qualquer grito. Laura, sentada à beira da cama, fingia dormir enquanto sentia o coração martelar em seu peito. Rafael havia saído do quarto há alguns minutos e a porta se fechou com aquele clique abafado que ela conhecia bem. Sempre que ele queria dar um tempo, ia para a sala. Ligava a televisão no volume baixo e mexia no celular até pegar no sono. Mas naquela noite era diferente. A dor do corte ainda estava viva em seu couro cabeludo, mas era dentro do peito, que doía mais. Havia algo naquele gesto, algo além da vaidade ferida, algo mais fundo e instintivo que Laura ainda não conseguia nomear. Mas sabia que estava ali, e essa sensação incômoda, esse arrepio que não passava, a impedia de simplesmente se virar para o lado e tentar esquecer. Ela se levantou devagar. Os pés descalços tocaram o chão frio do quarto. Caminhou até a porta sem fazer barulho. Abriu só o suficiente para ver a luz azulada da TV projetada na parede. Rafael dormia no sofá, com o celular ainda em mãos, como de costume. A respiração dele era calma, quase irônica. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse mutilado uma parte dela na noite anterior. Foi nesse instante que algo, dentro de Laura, rompeu. Ela não pensava em vingança. Era pior. Pensava em verdade. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber o que ele pensava, o que escondia. Se é que escondia algo, porque tudo em seu comportamento recente parecia estranho. O distanciamento, as palavras curtas, o excesso de gentileza depois de um silêncio constrangedor. E agora, o corte. O gesto tão invasivo, tão simbólico. Aquilo não era um surto isolado, era um aviso. Mas de quê? Laura se aproximou devagar, com a respiração presa. Pegou o celular de Rafael com cuidado, os dedos trêmulos de adrenalina e culpa. Ela hesitou por alguns segundos, encarando o aparelho como quem segura uma bomba. Sabia que, se abrisse aquela caixa, não teria como voltar atrás. Mas já não. Havia mais volta de qualquer forma. Ela precisava saber. A tela se acendeu com a digital dele ainda reconhecida. O mundo pareceu parar quando as mensagens se abriram diante dela. Primeiro, vieram os nomes desconhecidos, alguns salvos como contador, cliente novo, orçamento 3. Mas quando ela abriu o primeiro, o estômago revirou. Eram mensagens de semanas atrás, com uma mulher que ela nunca tinha ouvido falar. As conversas não eram explícitas. Rafael sempre foi cuidadoso, mas a intimidade era clara. Frases como "Hoje sonhei com você de novo" ou "Ela nem desconfia, RS", ardiam nos olhos dela como agulhas. O tempo pareceu congelar. As mãos dela tremiam enquanto deslizava a tela, para cima, revelando trocas de áudios, fotos apagadas, emojis, sorrisos, aquele mesmo sorriso que ele usava com ela. O mesmo tom de ironia disfarçada, o mesmo jogo, mas o que mais a devastou não foi a traição em si. Foi perceber que, em uma das mensagens, ele descrevia a própria esposa como difícil de lidar. Dizia que ela precisava ser quebrada aos poucos, que era teimosa demais, forte demais para a própria segurança. Foi ali que tudo se encaixou. O corte no cabelo não era sobre estética, era sobre dominação. Rafael estava tentando, peça por peça, tirar dela tudo que a fazia sentir poderosa. E mais do que isso, ele estava fazendo isso enquanto traía, enquanto construía uma narrativa paralela com alguém de fora. Estava justificando seus atos, rindo da mulher que dividia a cama com ele, como se ela fosse um obstáculo, um problema a ser administrado. Laura sentiu o chão sumir sob os pés. O telefone escorregou das mãos. Ela teve que se apoiar na parede para não cair, mas ainda não era o fim. Ela voltou à conversa mais antiga com aquela mulher e encontrou algo ainda mais perturbador. Um plano. Uma mensagem que dizia: depois disso, ela vai pensar 2 vezes antes de se meter. E outra, escrita dias antes do corte. Ela valoriza tanto o cabelo. Mal sabe o que a espera. Aquilo não era apenas uma traição, era premeditação, manipulação, uma tentativa de destruição emocional. Laura não conseguia respirar. Sentia o corpo gelar.
Rafael ainda dormia no sofá, alheio ao furacão que se formava do outro lado da sala, e pela primeira vez, ela soube, com certeza, não era loucura. Ela não estava exagerando. Tudo estava acontecendo. E agora, não havia mais dúvidas. Ou ela agia, ou seria engolida por aquele jogo cruel. Mas o que fazer com aquela verdade? A resposta viria no próximo passo. Ele estava prestes a acordar. O celular ainda tremia nas mãos de Laura. O suor escorria pelas palmas, mas ela não conseguia largá-lo. Sentia o corpo entorpecido, como se estivesse fora de si, observando aquela cena de cima, como quem assiste ao próprio pesadelo acontecer. As mensagens dançavam na tela, e os nomes, os emojis, os tons sarcásticos, cada palavra parecia uma faca sendo cravada em sua confiança. Mas havia um nome que se repetia com frequência demais: Clara. A princípio, Laura pensou que fosse mais uma daquelas conversas escondidas, mais uma mulher na vida dupla de Rafael, mais uma traição enfeitada de piadas internas e frases ambíguas. Mas à medida que lia, percebeu que Clara não era apenas uma amante ocasional. Não. O tom com ela era diferente. Mais íntimo, mais planejado, mais conspirador. As mensagens mais antigas estavam truncadas, algumas apagadas, o que por si só já era suspeito. Mas ainda assim, alguns trechos revelavam algo muito maior do que flertes escondidos. Clara parecia saber demais. Comentava sobre Laura de forma direta, chamando-a de ela, como se fosse um obstáculo entre os dois. Dizia coisas como: ela merece sentir o que é estar fora de controle, Rafael. Só assim vai aprender. Ou, não hesite. Ela nunca vai entender enquanto tiver essa autoestima toda. E então veio o pior, uma mensagem de áudio, enviada apenas 2 dias antes do corte. Laura hesitou. O dedo tremia sobre o botão de play, mas clicou. A voz de Clara soou baixa, como quem tenta conter a própria satisfação. Eu pensei no que você me falou, sobre o cabelo dela, do quanto ela se acha por causa disso. Sabe o que eu faria? Cortava. Mas cortava de um jeito que ela lembrasse de você toda vez que se olhasse no espelho. É simbólico, entende? Você apaga a imagem que ela tem de si mesma. Vai parecer só um impulso seu, uma crise, mas na verdade vai ser o começo da nova versão dela. A versão que você controla. Laura levou a mão à boca. Sentiu o gosto metálico das próprias lágrimas. Aquilo não era apenas traição, emocional ou sexual. Era psicológico. Era uma tentativa de reconstrução forçada da sua identidade. Rafael, o homem que um dia dissera que a amava, estava arquitetando, junto com outra mulher, uma espécie de demolição emocional. Clara não era só uma amante. Era uma cúmplice, uma incentivadora, uma manipuladora que, de algum modo, tinha conquistado não só a atenção de Rafael, mas também sua confiança mais íntima. As peças começaram a se encaixar. As mudanças de humor dele, os olhares frios, as discussões sobre comportamento, as falas que tentavam minimizar seus sentimentos. Você é exagerada. Você sempre faz drama. Não é tão grave assim. Tudo agora fazia sentido. Não era aleatório. Era um roteiro. Um roteiro que Clara parecia ter ajudado a escrever. Mas ainda havia mais. Laura continuou explorando as conversas, sentindo o chão se abrir mais e mais sob seus pés. Em um trecho, Clara dizia: depois disso, ela vai começar a duvidar da própria percepção. Isso é o mais importante. Quando ela não souber mais o que é real, é aí que ela vai depender de você. Era gaslighting. Frio, meticuloso, cruel. O celular escorregou um pouco da mão de Laura. Ela sentou-se no chão da sala, ao lado do sofá onde Rafael roncava, alheio ao caos que havia instaurado. Por um segundo ela sentiu vontade de gritar, de acordá-lo com um tapa, de despejar tudo aquilo em cima dele. Mas não. O grito ficou preso na garganta. Era um grito diferente agora, não de raiva, mas de estratégia. Algo dentro dela havia despertado, um instinto de sobrevivência, de reação. Ela precisava saber quem era Clara, precisava entender até onde aquilo ia. Por que aquela mulher estava tão envolvida? Por que tanto ódio gratuito?
tanta obsessão com a sua identidade, com sua força? Laura voltou à galeria de mensagens e encontrou uma pista. Uma conversa rápida entre Rafael e um número não salvo. Rafael dizia: "Ela já não desconfia mais, Clara tem razão. O corte foi só o começo, o corte foi só o começo." A frase martelava na mente dela como um presságio. Ela fechou o celular, o coração ainda disparado, mas agora com outro ritmo. A dor ainda estava lá, latente, mas agora havia foco, clareza. Rafael não era apenas um marido que ultrapassou limites, era parte de algo muito mais profundo. Uma teia de controle, manipulação, crueldade emocional. Mas e Clara? Quem era ela, afinal? Uma ex? Uma amiga de infância com ressentimentos? Uma figura do passado de Laura que ela mesma havia esquecido? Ou algo pior? A resposta ela descobriria em breve. Mas antes disso precisava se preparar, porque agora o jogo tinha mudado. E Laura não seria mais uma peça, ela seria o tabuleiro. Na manhã seguinte, Laura não dormiu. Não conseguiu. Seus olhos estavam abertos, vidrados, mas sua mente ainda vasculhava cada detalhe da noite anterior. A voz de Clara ainda ecoava em sua cabeça como um veneno sussurrado. O celular agora repousava ao seu lado, como uma bomba relógio, e cada notificação que piscava fazia seu coração dar um pulo. Ela precisava entender quem era Clara. Precisava ir além das mensagens, das palavras escondidas em emojis e áudios. Aquilo era maior do que uma traição. Era uma conspiração, era pessoal. Com o coração acelerado, ela decidiu procurar o nome completo da mulher nas redes sociais. Não foi difícil encontrar. Clara Valverde. Um perfil discreto, quase frio. As fotos transmitiam um ar de profissionalismo calculado. Poucas imagens pessoais. Muitas frases motivacionais, artigos sobre saúde mental, postagens sobre autoconhecimento e libertação emocional. Era psicóloga. Atendia casais. Falava sobre relacionamentos abusivos, controle emocional, desconstrução do ego feminino. Laura sentiu o estômago embrulhar. Como uma mulher que se apresentava como especialista em ajudar pessoas podia ser a mesma que sugeria cortar o cabelo de alguém como forma de dominação emocional. Como alguém que dizia defender a saúde mental estava ajudando a destruir a identidade de outra mulher. A resposta começou a surgir em uma publicação antiga, datada de 2 anos atrás. Clara escrevia sobre experiências terapêuticas alternativas e mencionava uma tal desprogramação emocional através de enfrentamentos radicais. Era uma linguagem vaga, mas Laura reconheceu ali a mesma frieza calculada que ouvira nos áudios. Ela continuou investigando. Encontrou um vídeo de Rafael em um evento, palestrando sobre relacionamentos conscientes, com Clara ao lado como mediadora. Eles se conheciam havia tempo. Não era uma relação nova. Era algo que vinha sendo cultivado, nutrido, talvez até ensaiado. A ficha caiu. Clara não era apenas uma amante. Ela era uma figura de autoridade na vida de Rafael. Uma mulher que ele admirava, talvez até idolatrava. E pior, era quem ele usava como justificativa para tudo. Laura se lembrou das últimas semanas, de como Rafael havia mudado o discurso. Passara a dizer que ela precisava se reinventar, que tinha comportamentos limitantes, que estava presa a padrões estéticos doentios. Dizia que ela era reativa, que não aceitava ajuda, mas nunca ofereceu ajuda de verdade. Apenas julgamento disfarçado de cuidado. E agora, tudo fazia sentido. Clara estava por trás da narrativa. Rafael dizia estar salvando Laura, dizendo a si mesmo que tudo aquilo era por amor. Mas amor não violenta, não invade, não apaga. Amor constrói. Rafael estava apenas se escorando em uma teoria manipuladora para justificar o controle. E Clara, com todo o seu discurso pseudoterapêutico, servia de combustível para isso. A dor de Laura agora se transformava em outra coisa, em lucidez. Ela enxergava o plano. Rafael, orientado por Clara, tentava moldá-la, apagar tudo o que ela era para substituí-la por uma versão que se encaixasse em seus próprios desejos e inseguranças. Ele queria uma mulher mais frágil, mais dependente, menos questionadora. E o cabelo era apenas o primeiro símbolo a ser destruído.
A injustiça queimava dentro dela. Como era possível que alguém tão próxima pudesse ter seu corpo, sua alma, seu sono violado dessa forma? Como o mundo permitiria que um homem manipulador e uma profissional da saúde mental distorcessem tanto a verdade? Mas Laura agora não. Era mais só uma vítima. Ela começava a se reerguer. Sabia que não poderia confrontá-los de forma impulsiva. Precisava de provas, de estratégia, de força. O jogo que eles estavam jogando era silencioso, disfarçado de boas intenções. E, para desmascará-los, ela teria que usar a mesma frieza. Mas sem perder a própria essência, ela se olhou no espelho. O cabelo ainda curto, ainda estranho, ainda doloroso de ver. Mas seus olhos estavam vivos, mais vivos do que nunca. Ela não seria mais silenciada. A verdade estava vindo à tona. E Clara em breve também descobriria que tinha escolhido a mulher errada para tentar apagar. Laura passava os dias em um estado entre o alerta e a exaustão. Depois de descobrir a ligação entre Rafael e Clara, uma rede invisível de manipulações e mentiras começou a se formar na mente dela como um quebra-cabeça incompleto. Ainda assim, havia peças que não se encaixavam, detalhes que insistiam em parecer desconexos, como se algo ainda estivesse escondido bem debaixo de seus olhos. Naquela tarde de quarta-feira, enquanto vasculhava a gaveta da cômoda em busca de um documento antigo, encontrou um envelope branco sem identificação, dobrado ao meio. O papel já estava um pouco amassado, como se tivesse sido escondido às pressas. Curiosa, Laura abriu e retirou o conteúdo. Era um recibo. Nome completo, CPF, data. Tudo batia com os dados dela. O papel estava timbrado com o logotipo de uma clínica estética da cidade. O serviço especificado: aplicação de ácido hialurônico, Plus Mini Lifting Facial. O valor era alto, quase R$3.000. E o mais estranho, a assinatura no final do recibo era dela mesma. Mas Laura nunca tinha ido a essa clínica. Seu coração disparou, como se seu próprio corpo reconhecesse antes mesmo da mente o tamanho daquilo. Releu o recibo 3 vezes, cada vez mais atenta aos detalhes. A data da suposta consulta era de 3 semanas atrás, exatamente um dia em que ela se lembrava de ter passado mal e dormido quase o dia inteiro, depois de um chá que Rafael havia preparado para ela. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ela nunca assinaria aquele papel. Nunca se submeteria a nenhum procedimento estético sem decidir por si mesma. E, principalmente, jamais deixaria alguém fazer isso com seu rosto, sem seu consentimento. Com o recibo em mãos, correu até o computador, pesquisou o nome da clínica e ligou mesmo com as mãos trêmulas. Tentava manter a voz firme, mas sentia como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. Boa tarde, Clínica Vita. Com quem eu falo? Atendeu uma voz simpática do outro lado. Oi, aqui é Laura Menezes. Eu gostaria de confirmar um atendimento em meu nome ocorrido no dia 5 do mês passado. Acho que houve algum engano, disse forçando uma calma que ela não sentia. Houve um breve silêncio, seguido por digitações apressadas. Ah, sim, senhora Laura. Está aqui no sistema. A senhora compareceu às 10 horas com o senhor Rafael Menezes. Ele, inclusive, foi quem preencheu os dados do pagamento e... Ah, aqui está, sim. Foi assinado o termo de consentimento. O mundo parou por um segundo. Laura sentiu o ar sumir. As peças do quebra-cabeça agora se encaixavam de forma brutal. Ela não apenas havia sido manipulada emocionalmente. Seu corpo havia sido invadido, modificado, sem sua autorização, sem seu conhecimento. Rafael a levara à força, ainda que anestesiada pela confiança, ou pior, por algum tipo de sedativo, e submetera ela a um procedimento estético como se ela fosse uma boneca, uma propriedade, algo que ele pudesse moldar conforme sua própria vaidade. Mas por quê? Por que mexer também no rosto dela? Foi então que outro pensamento a atingiu como um raio. Clara. Clara falava sobre padrões, sobre desapego da vaidade, mas, paradoxalmente, também publicava fotos com filtros pesados, frases sobre rejuvenescimento, juventude, beleza como expressão de evolução. Talvez Rafael, influenciado por ela,
tivesse começado a ver Laura como um projeto estético emocional. Algo a ser melhorado. O recibo, o procedimento, o corte de cabelo, nada era aleatório. Tudo fazia parte de uma construção doentia. Rafael queria transformá-la. Clara queria conduzir esse processo. Mas ninguém perguntou a Laura o que ela queria. A raiva e a confusão se misturavam agora em uma tempestade interna. Ela se olhava no espelho e se perguntava quantas outras coisas haviam sido feitas com ela sem que soubesse. Aquilo não era mais apenas uma crise conjugal. Era um crime emocional. Uma violação completa de identidade. E o pior, Laura sabia que isso ainda não era o fim. Porque se Rafael foi capaz de esconder isso, o que mais ele estava escondendo? Laura chegou ao trabalho, naquela manhã tentando manter a fachada, um sorriso mecânico no rosto, a maquiagem disfarçando o cansaço e uma postura que gritava tá tudo bem, mesmo que nada estivesse. Desde a descoberta do recibo e da ligação com a clínica, sua mente não parava. Mas ela precisava de tempo para entender o que viria a seguir, e para isso precisava fingir. Valéria, sua colega de setor, a observava há dias com um olhar curioso. As duas não eram exatamente íntimas, mas tinham uma boa relação. Almoçavam juntas de vez, enquanto trocavam confidências leves. No entanto, naquela manhã, Valéria parecia diferente. Observadora, quase inquieta. Na hora do café, Valéria se aproximou devagar, como quem mede cada palavra antes de dizer. Laura, posso te perguntar uma coisa? Começou em voz baixa, olhando em volta como se temesse que alguém pudesse escutar. Laura, surpresa, assentiu. Você tá bem mesmo? A pergunta comum soou diferente vinda dela, como se escondesse algo a mais. Como se não fosse apenas uma preocupação casual, mas um teste, um convite para que Laura dissesse algo. Ela respirou fundo, hesitando por um segundo. Por que você está perguntando isso? Respondeu com cuidado. Valéria olhou nos olhos dela, não sorriu, e então disse, porque eu sei algumas coisas, e eu acho que você merece saber também. As palavras caíram como uma bomba. Laura imediatamente sentiu o sangue gelar. Mas tentou não demonstrar. Valéria então a puxou para um canto da copa da empresa, longe dos olhares e ouvidos alheios. Um tempo atrás, o Rafael me mandou uma mensagem. Eu nunca comentei nada porque achei que era só estranho. Mas depois que vi seu cabelo e agora você tão abatida, eu juntei os pontos. Laura arregalou os olhos, sem saber o que esperar. Valéria continuou. Ele me perguntou se eu achava que você estava desmotivada com a aparência, que tinha perdido o brilho de antes, que você parecia velha, cansada. Usou essas palavras mesmo, eu fiquei chocada. Achei que era só um desabafo infeliz de marido inconsequente, sabe? Mas ele foi além. Disse que estava fazendo de tudo para te colocar de volta nos trilhos. Essas foram as palavras dele. Laura mal conseguia respirar. Eu achei que ele estava sendo um babaca, mas não imaginei que ele realmente fosse fazer algo. Só que, depois disso, eu percebi umas outras coisas. Ele me mandava links de clínicas, perguntava sobre psicólogas. Me contou que estava conversando com uma tal de Clara, dizendo que você precisava de ajuda, que estava mentalmente estagnada. E agora eu percebo o quanto isso era sério, Laura. Ele está te moldando. Ele quer que você se veja como quebrada, como errada, para te reconstruir do jeito dele. O chão sumiu sob os pés de Laura. Todas as peças que ela vinha montando na mente nos últimos dias agora estavam diante dela, confirmadas por uma testemunha real. Valéria não tinha motivos para mentir, e o que ela dizia coincidia com cada atitude recente de Rafael. O chá, o corte de cabelo, o procedimento estético sem consentimento, as conversas com Clara, a narrativa de que ela precisava mudar. Laura sentiu náuseas. Aquilo não era mais apenas um problema de relacionamento, era um ciclo de manipulação psicológica cuidadosamente orquestrado. Rafael não queria apenas controlar sua aparência, ele queria reescrever quem ela era. E estava usando outras pessoas, incluindo uma profissional da saúde mental para justificar isso. Você precisa sair disso, disse Valéria com os olhos firmes. Eu sei que não é fácil, mas ele está te virando do avesso e agora está ficando perigoso.
Laura não respondeu. Só assentiu com um leve movimento de cabeça. Por dentro sentia o pânico se misturar com raiva, vergonha, medo, mas também, pela primeira vez, um sentimento diferente. Clareza. Ela não estava louca, ela não estava imaginando coisas, e agora, com Valéria como testemunha, ela tinha mais do que suspeitas. Ela tinha provas. Mas o que faria com isso? Como enfrentar alguém tão calculista? E, mais importante, até onde Rafael estaria disposto a ir para manter o controle? Valéria tocou seu braço antes de sair e sussurrou: "Se precisar de mim, eu tô aqui." Laura ficou ali sozinha por alguns instantes, olhando para o nada. E então pensou: se ele fez tudo isso em silêncio, o que mais ele esconde? Porque talvez o pior ainda nem tivesse começado. Laura não dormiu naquela noite. Depois da conversa com Valéria, a cabeça não parava. Era como se tudo o que ela tinha vivido com Rafael ganhasse uma nova lente. E, sob essa luz, o que antes era apenas estranho, agora era assustador. Nada parecia aleatório. Cada gesto dele nos últimos meses parecia agora milimetricamente calculado. Na manhã seguinte, com a coragem costurada em silêncios mal dormidos, Laura decidiu que não poderia continuar fugindo do confronto. Não dava mais para fingir. Não dava mais para sorrir e engolir. Ela precisava ouvir da boca dele. Precisava que ele dissesse com todas as letras aquilo que ela já sabia. Esperou até o final do dia. Quando Rafael chegou do trabalho, ela estava sentada no sofá, calma, silenciosa. Ele notou o clima denso, mas tentou disfarçar. "Oi, amor", disse com um sorriso automático, já tirando os sapatos. "Como foi o seu dia?" Laura não respondeu de imediato. Apenas observou, olhar firme, a respiração lenta. "A gente precisa conversar", ela disse com a voz baixa, mas firme. Rafael hesitou por um segundo, mas tentou manter o controle. "Claro, o que houve?" Ela então colocou o celular na mesa com a tela bloqueada, mas não era sobre o celular. Era sobre tudo. "Eu sei de Clara, sei das mensagens, sei sobre a clínica, e sei o que você andou dizendo para os outros sobre mim." Ele congelou. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael não teve uma resposta pronta. O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer grito. Laura não desviava o olhar. "Você vai continuar fingindo?" ela perguntou. Ele tentou argumentar, gaguejar, dizer que estava preocupado, que queria ajudá-la. Mas quando percebeu que nada disso surtia efeito, que ela não era mais a mesma mulher confusa e vulnerável de dias atrás, algo em Rafael quebrou, ou talvez se revelou. Ele afundou no sofá, passou a mão nos cabelos e suspirou. "Tá bom", disse enfim. "Você quer a verdade?" Laura não respondeu. Apenas esperou. "Eu cortei seu cabelo porque você estava se tornando alguém que eu não conseguia mais controlar." As palavras foram ditas com frieza, mas também com cansaço, como se confessar aquilo fosse para ele libertador. Laura sentiu o estômago virar. O nó na garganta apertou, mas ela segurou. Ele continuou. "Você mudou, Laura. Começou a se impor, a questionar tudo. Começou a ficar mais distante. E eu? Eu sabia que se deixasse isso crescer, você ia se afastar de mim. Então, eu fiz o que achei que precisava fazer." Ela arregalou os olhos. "Você achou que precisava me mutilar, me humilhar? Não foi isso. Ele hesitou. "Eu achei que se você se visse diferente no espelho, ia lembrar do que era importante. Do que éramos, da mulher que você costumava ser." Antes desse papo todo de autoestima e independência... "Independência?" ela cortou. "Você tem medo da minha independência?" "Eu tenho medo de te perder", ele disse finalmente. Mas não soava como um homem apaixonado. Soava como um homem desesperado por controle. Aquela confissão não foi um pedido de perdão. Foi a prova de que tudo era verdade. Rafael não estava preocupado com o bem-estar dela. Estava preocupado com o poder que ela havia começado a ter sobre si mesma. E quando não conseguiu mais manipular com palavras, partiu para ações. Cortar o cabelo foi só o início.
A clínica, Clara, os comentários sobre sua aparência, tudo fazia parte de um plano silencioso para desestabilizá-la emocionalmente e mantê-la dentro da redoma que ele mesmo construiu. Laura sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não chorou. Não daria esse gosto a ele. Você não me ama, ela disse fria. Você ama o controle que acha que tem sobre mim. Ele tentou se aproximar, mas ela levantou, pegou o celular, a bolsa e parou na porta. Laura, por favor, a gente pode conversar. Isso não é uma conversa. Isso é o fim. E ela saiu, sem olhar para trás. Pela primeira vez em anos, respirando o ar pesado da verdade, mas livre. Naquela manhã, o mundo parecia silencioso demais. O tipo de silêncio que só aparece depois de uma tempestade. Laura acordou sentindo o peso do que havia acontecido na noite anterior. O eco da confissão de Rafael ainda pulsava em sua mente, como se estivesse sendo repetido em looping, palavra por palavra. Mas estranhamente não havia arrependimento. Havia dor, sim, uma dor cortante. Mas por trás dela, algo mais forte começava a nascer. Algo que ela há tempos não sentia. Poder. Ela levantou da cama com um propósito que não sabia nomear, mas que guiava seus passos com precisão. Caminhou até o espelho do banheiro. Acendeu a luz e encarou sua imagem. Aquela versão refletida de si mesma, com o cabelo irregular, cortado de forma brutal, com partes mais curtas e outras desalinhadas, sem qualquer cuidado ou dignidade, não a feria mais. Na verdade, agora ela compreendia. O que Rafael tentou destruir, ela poderia reconstruir com mais força ainda. Por muito tempo, Laura associou sua beleza ao cabelo. Desde pequena, ouviu que seu cabelo era sua moldura, seu charme, o que a tornava especial. Cresceu ouvindo elogios, recomendações, cuidados, e isso a acompanhou pela vida adulta. Mas naquele momento, diante do espelho, percebeu que tudo aquilo era uma ilusão. Ela não era o cabelo, nunca foi. E talvez, por isso mesmo, Rafael tenha escolhido atacar justamente ali. Ele não cortou apenas fios, ele tentou cortar sua identidade. Foi quando decidiu. Sem hesitar. Entrou no quarto, abriu a gaveta da escrivaninha e pegou uma máquina de cortar cabelo que Rafael usava. Seus dedos tremiam levemente. Não de medo, mas de intensidade. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia que não era só estética. Era um ato simbólico. Era a maneira mais forte de dizer: agora eu escolho quem eu sou. De volta ao espelho, respirou fundo. E então ligou a máquina. O som do motor pareceu mais alto do que nunca. Colocou no nível mais baixo e encostou na lateral da cabeça. Quando os primeiros fios caíram, uma sensação estranha percorreu o corpo. Era como se ela estivesse se despindo de uma prisão invisível. A cada movimento, a cada mecha que desaparecia, sentia algo mais do que o cabelo indo embora. Era o medo, a insegurança, a sensação de impotência. Quando terminou, desligou a máquina e encarou o reflexo. A mulher no espelho não era mais a mesma. Havia algo nos olhos dela que não existia antes: decisão. E mesmo que o rosto ainda carregasse traços de cansaço, mesmo que ainda houvesse marcas emocionais frescas, o que predominava agora era força. Laura tocou a própria cabeça com delicadeza, sentindo a pele recém-revelada. Sorriu. Um sorriso sutil, mas carregado de significados. Em voz baixa, disse para si mesma: agora quem decide sou eu. Não precisou de aplausos. Não precisou de plateia. Aquele momento era só dela, e era suficiente. Mais tarde, mandou uma mensagem para Valéria, agradecendo pela coragem de contar a verdade. Também marcou uma consulta com uma terapeuta que uma amiga havia indicado tempos atrás. Era hora de cuidar do que estava por dentro também. Nos dias que se seguiram, muitos estranharam a mudança. Alguns perguntaram, outros apenas olharam em silêncio. Mas Laura não se incomodava mais. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia leve, livre, como se tivesse tirado um peso de décadas dos ombros. E o mais importante, ela sabia que dali para frente, cada passo seria dado com consciência, não mais dentro de relações baseadas em medo ou controle. Ela passou a caminhar pelas ruas com a cabeça erguida, sem precisar esconder nada. Nem o
cabelo, nem a história, porque agora tudo fazia parte de quem ela escolheu ser. O relógio marcava 18h47 quando Rafael estacionou o carro em frente à casa. O dia havia sido exaustivo, mas ele não demonstrava culpa, nem arrependimento. Para ele, tudo estava sob controle, como sempre esteve. Ele tinha certeza de que Laura já teria superado o ocorrido. Afinal, ela sempre cedia. Era isso que ele mais admirava nela, mesmo que nunca tivesse coragem de admitir. A facilidade com que ela engolia o choro, com que recuava. Para ele, Laura era previsível. E era exatamente isso que ele precisava. Alguém moldável. Alguém no lugar. Mas naquele fim de tarde, ao abrir a porta de casa, algo estava diferente. Um silêncio estranho o recebeu, mas não aquele silêncio confortável do lar, e sim o silêncio incômodo do vazio. Um ar parado, sem cheiro de comida, sem música de fundo, sem o som do chuveiro, sem o passo leve de Laura pela casa. Ele andou até a sala. O sofá estava ali, a televisão também. Mas o detalhe o fez parar. O porta-retratos que ficava na estante, com a foto do casamento deles, havia sumido. Ele seguiu até o quarto. A cama estava feita, mas apenas de um lado. O guarda-roupa estava aberto e, de forma inquietante, as roupas dela não estavam mais lá. Os sapatos também não. As gavetas vazias. A penteadeira despida dos perfumes, maquiagens, escovas. Tudo sumira. Foi então que, em cima do travesseiro, ele viu o bilhete. Um pedaço simples de papel dobrado ao meio, com a caligrafia que ele conhecia tão bem. Mãos firmes, letras decididas, sem borrões, sem tremores, sem hesitação. Ele o abriu ainda sem acreditar no que estava começando a entender. E leu: "Você cortou meu cabelo, eu cortei nossa história." Por um instante, o chão pareceu escapar dos pés de Rafael. Aquilo não era uma metáfora. Era real. Ela havia partido. Sem gritos, sem escândalos, sem pedidos, sem sequer uma ameaça. Apenas foi. Rafael girou os olhos pela casa, buscando qualquer sinal, qualquer pista. Pegou o celular, ligou para o número dela. Chamou uma vez, duas, três, caixa postal. Tentou o WhatsApp. Uma mensagem azul claro na parte inferior da tela. "Este número não está mais disponível." Ela havia bloqueado. Ele sentou na cama, o bilhete ainda nas mãos. Pela primeira vez em anos, Rafael não tinha controle. Pela primeira vez, alguém havia escolhido não jogar o jogo dele. E não só isso. Alguém havia vencido. Sozinha. Em silêncio. E com dignidade. Enquanto o dia escurecia do lado de fora, a casa parecia mais vazia do que nunca. As paredes já não tinham cor. O espaço já não tinha calor, porque tudo que fazia daquele lugar um lar foi embora com ela. Na mesa de jantar, um envelope fechado. Nele, o nome dele escrito com a mesma caligrafia. Era a cópia da solicitação do divórcio, já assinada. Ela havia feito tudo com antecedência, em silêncio, enquanto ele acreditava que ela ainda estava frágil. Enquanto ele a subestimava. E foi só então, naquele instante, que Rafael percebeu que Laura nunca foi fraca. Ela apenas tinha um coração bom demais. E quando esse coração decidiu se proteger, não havia mais retorno. Lá fora, o céu começava a se nublar. Dentro da casa, restava apenas o eco de um erro irreparável. E o bilhete, pousado sobre o travesseiro, como uma sentença justa. O tempo passou devagar nos primeiros dias. As manhãs eram as mais difíceis. Laura acordava e por um breve segundo esquecia o que havia acontecido, até lembrar da ausência de tudo, da casa, do casamento, da rotina e, principalmente, do cabelo. A imagem no espelho ainda a pegava de surpresa. Era como se visse outra pessoa ali, ou talvez como se finalmente visse quem ela sempre foi, mas nunca teve coragem de enxergar. Mas o que começou como estranhamento logo se transformou em curiosidade. E a curiosidade virou descoberta. E a descoberta, liberdade. Laura havia se mudado para um apartamento pequeno, com janelas grandes e luz por todos os cantos. Fez questão de deixar cada parede branca, não por medo de cor, mas porque queria recomeçar do zero, pintar sua história aos poucos.
escolher cada detalhe. Pela primeira vez, ela tinha autonomia sobre o próprio espaço, sobre o próprio corpo, sobre suas vontades. Aos poucos, começou a se reconectar com quem era antes de Rafael. Voltou a ouvir suas músicas preferidas, resgatou o hábito de caminhar, pela manhã de escrever pensamentos soltos num caderno de capa azul, e também chorou. Muito, mas não de tristeza, de alívio, de libertação. Cada lágrima lavava um resquício de dor, como quem tira o pó de um móvel antigo, revelando a beleza que ainda existia ali, intacta. O cabelo, que antes era símbolo de aprisionamento e dor, agora crescia como símbolo de cura. Cada centímetro que brotava trazia com ele uma versão mais forte de Laura, mais consciente, mais decidida, mais leve. Meses se passaram e numa tarde qualquer, dessas em que a vida se ajeita sem avisar, Laura se viu sorrindo no reflexo da vitrine de uma cafeteria, sem maquiagem, com os fios curtos tocando levemente sua nuca e uma expressão que ela não reconhecia há anos: paz. E foi ali que entendeu algo profundo, que sua beleza não estava no cabelo longo, no vestido justo ou no olhar aprovado de alguém. Estava na coragem de recomeçar, no silêncio que ela transformou em força, no amor próprio que, embora adormecido por anos, nunca havia desaparecido de verdade. Ela não precisou de vingança, nem de gritar para ser ouvida. Sua saída foi sua resposta, seu renascimento, sua vitória. E agora, ao ver o reflexo no espelho, todas as manhãs ela não chora mais. Sorri, porque vê finalmente uma mulher livre, uma mulher que, antes de tudo, voltou a pertencer a si mesma. Laura, depois de toda a sua jornada de transformação, entendeu que o processo de renascimento é único para cada pessoa. Cada um de nós tem uma história que nos molda, que nos obriga a mudar de rumo, a questionar nossas escolhas e a nos redescobrir. E muitas vezes, isso não acontece de uma hora para outra. São pequenos momentos, desafios inesperados e até decisões dolorosas que nos levam a crescer de formas que nem imaginamos. E você? Já viveu um momento que te forçou a recomeçar? Um desafio que, de alguma forma, te fez enxergar a vida com outros olhos? Pode ser algo grande ou pequeno, um evento que te fez mudar seu caminho, sua perspectiva ou até seu próprio comportamento. Às vezes é uma palavra, um olhar, uma escolha simples que pode mudar tudo. Eu adoraria ouvir a sua história. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com a gente como você passou por uma transformação, seja pessoal, emocional ou até física. Sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa para dar o próximo passo. Vamos juntos criar um espaço onde histórias de superação possam se encontrar e se fortalecer. Quem sabe sua história seja exatamente o que alguém que está passando por algo semelhante precisa ouvir. Se a história de Laura tocou seu coração, se você também acredita no poder da superação, da libertação e do recomeço, não deixe de curtir este vídeo. Dê seu apoio à força de todas as mulheres e homens que estão passando por algo similar e ainda não encontraram a coragem de mudar. Que não se esqueça de compartilhar com aqueles que você sabe que precisam ouvir esse tipo de mensagem. Às vezes, uma história pode ser a centelha que alguém precisa para dar o primeiro passo rumo à sua própria transformação. Ao espalharmos histórias como essas, estamos ajudando mais pessoas a encontrar a força para recomeçar. Vamos fazer essa mensagem chegar ainda mais longe e mostrar ao mundo que, independentemente das adversidades, o recomeço é sempre possível. Curta, compartilhe e, acima de tudo, inspire outras pessoas a acreditarem em sua própria jornada de renascimento. Mas o que Laura não sabia é que o destino ainda guardava uma surpresa. Uma que mudaria tudo mais uma vez, desafiando todas as suas escolhas e a força que ela havia encontrado em si mesma. A última página dessa história ainda não foi escrita, e o que vem por aí promete virar tudo de cabeça para baixo. Você consegue imaginar o que poderia ser? A transformação de Laura ainda não acabou, e o que está por vir pode ser ainda mais impactante do que tudo o que ela já viveu. Fique ligado, porque a verdadeira prova de seu renascimento está por vir, e ela vai te surpreender.
Não perca o próximo capítulo dessa jornada. A história de Laura ainda tem muito a revelar, e você não vai querer ficar de fora dessa reviravolta.